Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Primeiro a Europa, depois o mundo e agora, novamente, a Europa. O futsal português não para de nos surpreender e parece ser o farol para outras modalidades e até para a prática que lhe dá origem. Um modelo competitivo baseado na exigência, entre outros fatores, coloca o futsal na rota do sucesso desportivo e já se sabe que com essa premissa vem também a sustentabilidade financeira. Temos títulos, temos ídolos, domínio europeu e mundial ao nível de seleções e de clubes. E agora, que desafios se colocam ao melhor futsal do mundo? Pedro Dias, diretor da Federação Portuguesa de Futebol para o Futsal, é o convidado desta edição do Jogo Económico. Para já, apresento os nossos comentadores, João Marcelino e Jorge Faria de Sousa. Muito obrigado aos dois por estarem connosco e dou naturalmente as boas-vindas ao jornalista Rodolfo Alexandre Reis. Vamos, portanto, à rúbrica Hat-Trick. Tempo agora para o Hat-Trick. Lançamos 3 números que marcaram a semana e lançamos para debate. Rodolfo, começamos com o domínio dos clubes da Premier League num mercado de inverno. Assim é, Zé Carlos. Vou dar primeiro o número, 476,2 milhões de euros. Foi o valor gasto pelos 10 clubes europeus que mais investiram neste mercado de inverno. E disseste bem, a Premier League aqui a dominar com 6 emblemas. O novo rico, Newcastle, à cabeça com 102 milhões de euros. Seguindo-se depois Everton, Liverpool, Aston Villa, Tottenham e Watford. 2 emblemas da Série A italiana, Juventus e Fiorentina. O Barcelona de Espanha. E talvez o nome mais surpreendente nesta lista de top 10, os russos do Zenit de São Petersburgo. Muito bem. João Marcelino, o mercado de inverno é sempre um mercado frugal, mas mesmo assim os clubes da Premier League encontram sempre aqui músculo financeiro para fazer a diferença. Sim, não há surpresa nenhuma, nem nos clubes ingleses, nem nos italianos, enfim, são os Big Five e com, digamos, a oligarquia do Zenit também a marcar a presença, portanto não há surpresa. O que às vezes há surpresas nas verbas que se dão para determinados jogadores que depois não triunfam. Estou-me a lembrar do Jadson Sancho, que custou 80 milhões de euros no verão passado e que não se consegue afirmar como titular do Manchester United. E, portanto, sem surpresa, as maiores surpresas é que há sempre neste mercado de inverno uma surpresa que fala português. Nós tivemos o João Félix como há 2 anos a maior transferência do mercado de inverno, depois tivemos o Bruno Fernandes e aspas, e agora também o Luís Dias, que também fala uma língua compreensível para o português e que sai do Futebol do Porto e vai para o Liverpool. Portanto, continuamos a cumprir o nosso destino nos clubes grandes em Portugal, de conseguir boas vendas, que é a única forma dos clubes portugueses conseguirem manter alguma competitividade ao nível da Europa, e este ano foi fantástico, com o Benfica e com o Sporting a passar aos oitavos de final, e o Futebol do Porto também esteve quase. E, portanto, isso é um feito que nós muitas vezes criticamos, e com alguma razão, aquilo que é a gestão dos clubes em Portugal, mas a verdade é que também há muita coisa positiva, porque ter receitas por exemplo, de direitos televisivos de 30 milhões e concorrer com clubes que têm receitas de 120 e que têm outras receitas, tanto comerciais como de marketing e e outras, de bilhética, realmente não é fácil, e só se lá pode continuar a ir perto através de também conseguirmos fazer boas transferências nestes 2 mercados, tanto do verão como de inverno. Jorge, temos de facto aqui a Premier League sempre na frente. Sim, embora hajam aqui 3 dados que me parecem dignos de registro. O Barcelona, que reforçou muito o plantel para esta segunda metade da temporada. Aparentemente Xavi quer mesmo revolucionar este novo Barcelona. A maior operação acaba por ser até da Juventus, com a contratação de Vlahovic, e já que o Rodolfo mencionou também a Fiorentina, destacar a rede de scouting da Fiorentina e a capacidade de ter sempre plantéis competitivos, apesar de não investir, mas não investe somas tão avultadas quanto outros clubes, e depois até consegue rentabilizar esses ativos e vender por somas superiores
nomeadamente como sucede neste Como negócio do aconteceu com o Vlahovic. exatamente. Exatamente, foi o maior negócio deste mercado de inverno, que rondou os cerca de 80 milhões de euros. Destacar, obviamente, Luís Dias, que está no top 3, numa transferência de 45 milhões de euros. Agora, obviamente, os clubes da Premier League, e se olharmos para este top 10, 2 clubes estão a lutar pela manutenção. O novo rico Newcastle, que reforçou muito o plantel, com algumas parte das contratações até maioritariamente no mercado interno, na Liga Doméstica, e de resto esta semana já venceu o Everton num jogo a contar para a Premier League e já está a conseguir escapar aos lugares de despromoção, e também o Watford, que está numa situação difícil e que foi um dos clubes que mais investiu neste mercado de inverno, sendo que normalmente é um mercado para pequenas correções no plantel e, portanto, normalmente que movimenta verbas menores do que no mercado de verão. E muitos empréstimos. Rodolfo, não vamos ter tempo para falar do segundo número, por isso peço-te que lances o segundo e o terceiro número. O terceiro número, esse sim, vai merecer a nossa discussão, o nosso debate. Avançamos então para o segundo número, que é o 280 milhões de euros. É o valor do contrato de patrocínio assinado esta semana entre o Barcelona e a Spotify para as vendas dos naming rights do Camp Nou e também para o patrocínio da camisola do clube culé. Este acordo entra em vigor a partir de 1 de julho, é válido para as próximas 3 temporadas e a equipa do Barcelona vai receber qualquer coisa como 93 milhões de euros por ano. Vamos então para o terceiro número, que diz respeito ao salário, ao montante que o Benfica vai poupar em salários de Pizzi. São 600 mil euros que o Benfica poupa até ao final da época com o empréstimo do médio aos turcos do Başakşehir. O Pizzi, que recebe em média 25 mil euros por mês, portanto dá uma média de 100 mil euros por semana, de um jogador que chegou ao Benfica na época 2013-2014, proveniente do Atlético Madrid, por 14 milhões de euros. João Marcelino, começava precisamente por ti e por te perguntar se era absolutamente inevitável que depois de sair Jesus e conhecendo mais ou menos os contornos daquilo que se terá passado na Luz no processo de saída de Jesus do Benfica, era inevitável que Pizzi acabasse por sair também. Era inevitável, embora ele só tenha sido emprestado até ao final desta temporada e ainda tenha mais um ano de contrato. Mas eu julgo que não havia e não haverá, mesmo nesse ano que depois falta, espaço para o Benfica ter um jogador e um capitão que não foi capaz de travar, digamos, uma união do plantel contra o treinador. Com isso fragilizando, e é pena que o Pizzi não tivesse percebido isso, não só o treinador, que teve que sair imediatamente, porque um treinador, quando perde uma equipa, perde o seu espaço de manobra, mas também, neste caso, perdeu, e eu acho que o Pizzi não se apercebeu disso, porque teria sido fácil, como capitão, dizer aos colegas, eu não quero a vossa solidariedade, ou não preciso dela, eu vou cumprir o castigo por muito... E era treinado à parte, durante um dia ou dois, parece-me, não era assim nada também de especial, e tinha preservado o seu lugar. Não o fez, e, portanto, perdeu ele, perdeu o Benfica, e depois também se junta a isso, também acredito que sim, os jogadores também não vão para novos, vão cumprir 25 biológicos, e a verdade é que o rendimento do Pizzi tem estado a cair, já não é um jogador influente que era há 3 anos, que era há 2, um dos jogadores com mais rendimento, com uma melhor relação com a baliza, com muitos golos, com muitas assistências, mas para mim eu vejo isto como um ciclo terminado. Depois deste empréstimo haverá com certeza outro, ou uma venda, e portanto o Pizzi, nesse dia em que aceitou a solidariedade dos colegas, também acho que estabeleceu aquele que seria o seu destino no Benfica, porque nós estávamos a ver e assistíamos que cada vez que ele entrava, e era já a última opção, os sócios assobiavam. Portanto, houve uma reação negativa àquilo que se passou e ele inevitavelmente tinha que pagar por ela. Jorge, muito rapidamente, este era de facto um desfecho que tinha de acontecer. Sim, faço minhas as palavras do João Marcelino, acrescentar só apenas que me parece que neste mercado de inverno e para Rui Costa e a própria direção, parece-me que tinham a necessidade, de certa forma, arrumar a casa em termos daquilo que é o plantel, que é um plantel muito longo e verdadeiramente, na minha opinião, desequilibrado, porque tem excesso de jogadores em algumas posições. Acabou por resolver a situação de Pizzi e de Chiquinho, mas acabou por deixar este mercado a desejar sem arrumar a casa, e sendo que mesmo Chiquinho e Pizzi acabaram por sair por empréstimo. Portanto, parece-me que ficou muito por fazer no que diz respeito a este mercado para quem quer arrumar a casa e dar início a um novo ciclo.
Rodolfo, vais voltar para a semana com mais números para debate. Nós voltamos já a seguir, na segunda parte, para falar dos campeões europeus de futsal. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. 2018, 2021 e 2022 são anos que ficarão para sempre na história do futsal português. Um título mundial, 2 títulos europeus e toda uma nova geração a mostrar que provavelmente o melhor ainda está para vir. Como se traduz esse sucesso na sustentabilidade económica desta modalidade? Esse é um dos temas que vamos debater nesta segunda parte, com a presença de Pedro Dias, diretor da Federação Portuguesa de Futebol para o futsal. Pedro Dias, muito obrigado por estar connosco neste jogo económico e muitos parabéns por mais um título, neste caso o título europeu, que se junta ao título europeu de 2018 e ao título mundial de 2021. Pergunto-lhe, de facto, nós sempre que falamos, e eu tive a oportunidade de falar com o Pedro, logo após o título mundial do ano passado, o Pedro faz muitas vezes questão de vincar todo aquele que foi o plano estratégico que foi traçado a quando a chegada de Fernando Gomes à Federação, em 2011, relativamente àquilo que seria o futsal dali a 10 anos. Foi criado um plano estratégico, foram envolvidos todos os agentes do jogo e agora o que temos está à vista de todos. Gostaria, Pedro, que nos contasse um bocadinho de como é que tem sido esse desenvolvimento do futsal em Portugal. Muito obrigado pelo convite. É com prazer que estou aqui hoje convosco. Tem sido um percurso muito interessante. Acho que o facto de nós termos um rumo traçado, construído de uma forma partilhada com os diversos stakeholders, com os principais agentes que têm responsabilidade na modalidade, acho que é um pouco a chave, no meu ponto de vista, é uma das chaves deste sucesso. Ou seja, todos os implicados, participaram na sua construção, estão alinhados e naturalmente que ao longo destes 10 anos, sensivelmente 10 anos, houve necessidade de fazer aqui, de monitorizar e fazer aqui alguns ajustamentos no percurso. Mas, acima de tudo, aquilo que é mais importante é olhar para aquilo que foram os pilares que foram identificados como estratégicos para tornarmos a modalidade coletiva mais praticada no nosso país, porque foi esse o compromisso do presidente Fernando Gomes quando tomou posse em 17 de dezembro de 2011. Esse compromisso depois foi reforçado com um novo documento estratégico quando se apresentou a renovar, o mandato em 2016 e depois também em 2020 para o terceiro e último mandato. Ou seja, o plano foi escrito, foi desenhado e naturalmente que há aqui um conjunto de aspectos que acho que é muito importante nós destacarmos nesta fase, porque para nos ajudar a perceber um pouco aquilo que foram as opções estratégicas, algumas delas com naturalmente um esforço muito significativo por parte dos clubes, das associações de futebol e um forte investimento também por parte da Federação para conseguir alavancar isto. Ou seja, um dos aspectos centrais foi, que estava identificado naturalmente, com a necessidade de qualificar todo o processo e, nomeadamente, os agentes que têm uma intervenção direta naquilo que é a formação de base dos nossos jogadores. Ou seja, identificamos aquilo que são as etapas iniciais de formação e desenvolvimento dos praticantes, aquilo que são os fundamentos do jogo, e era muito importante que os nossos treinadores tivessem completamente alinhados com esses princípios. Ou seja, numa década naturalmente que é possível olhar para esse percurso e verificar que os nossos jovens tiveram acesso a uma formação mais qualificada, conhecem melhor o jogo e estão melhor preparados quando chegam à fase final da sua carreira, da sua etapa de formação desportiva e ingressam nos séniores, por assim dizer.
Dizer-lhe também que esse é um aspecto, qualificação dos treinadores, qualificação das etapas iniciais de formação. Outro aspecto muito importante teve a ver com a necessidade de intervir de uma forma bastante assertiva naquilo que são as competições desportivas, ou seja, tornar as competições, ajustá-las e adequá-las àquilo que são os princípios fundamentais para que o praticante se possa desenvolver, crescer, ou seja, as competições têm que ser equilibradas, competitivas. Foi isso que tentamos e ainda não terminamos, ou seja, ainda não consolidamos aquilo que são as alterações dos quadros competitivos, mas estamos numa fase já de consolidação, nomeadamente nos escalões de formação, ou seja, nos escalões séniores fizemos-lo, nos escalões de formação também, ou seja, foram criados aqui espaços competitivos que permitem aos jovens crescer e desenvolver, potenciar o seu talento, tudo isto alinhado com um programa também nacional que tem a participação da célula base dos clubes, das associações de futebol e da federação, que é um programa de observação, detecção e seleção de talentos, que é anual. Todos os anos temos em observação centenas de jovens em diferentes escalões etários que têm um período de preparação a nível regional e depois têm um período de competição, de atividade já no âmbito nacional, com as 22 seleções regionais ou distritais, que estão em observação com a equipa técnica nacional, tudo articulado, cerca de 60 treinadores a trabalhar todos com o mesmo objetivo, que é, em cada geração, todos os anos, conseguirmos identificar potenciais jogadores com grande potencial para poderem fazer um percurso de alto rendimento. Pronto. Posto isto... São de facto esses os princípios e depois junta-se a esses o tal caderno de encargos que as equipas sabem que têm de cumprir para estar ao mais alto nível na principal divisão do futsal nacional. Adiciono a esse aspecto também uma decisão estratégica da Federação Portuguesa de Futebol que foi tomada em 2015, que foi a criação de um programa de certificação de entidades formadoras que se aplica ao futebol e ao futsal da mesma forma e que, no caso particular do futsal, ou seja, é um processo que visa essencialmente ajudar os clubes a qualificar o seu processo de formação desportiva, ou seja, que se aplica apenas aos escalões de formação, as equipas séniores estão fora deste processo de certificação, apenas se aplica aos escalões dos sub-19 até aos sub-7, ou seja, o clube tem um processo onde dentro desse processo existe um conjunto de critérios que naturalmente nos ajudam a qualificar e a ajudar o clube a qualificar aquilo que é a sua oferta desportiva e a sua intervenção naquilo que é um serviço que presta à comunidade de ensinar as crianças e proporcionar espaços de competição no âmbito do futsal. Vamos só então alargar um bocadinho o debate e conversar com os nossos comentadores. João Marcelino, um sucesso que, enfim, já leva alguns anos de preparação e que se traduz agora em títulos. De facto, temos aqui o futsal português ao mais alto nível, ao nível competitivo europeu e mundial. Sim, deixando também dar os parabéns ao Pedro Dias por mais este triunfo, porque ele é também um dos responsáveis disso, e chamar a atenção para uma coisa que já foi dita esta semana, mas que nunca é demais chamar a atenção, que é para o facto de Jorge Braz, o selecionador nacional, ser selecionador desde 2011 e até 2018, não ter ganho qualquer título, porque Portugal esteve presente, ou seja, a convicção do processo foi base, digamos, neste triunfo, com certeza, como também foram os triunfos, por exemplo, do Benfica na Liga dos Campeões e do Sporting também, bicampeão europeu de futsal. Houve aqui muitos fatores a concorrer, mas obviamente que o ponto central é a aposta da Federação no futsal, como aliás também no futebol feminino, e esta aposta também é muito importante da certificação das entidades formadoras. Portanto, toda a construção do edifício que depois se pode expressar, obviamente, ao mais alto nível. E também dar os parabéns à Federação Portuguesa de Futebol e ao Pedro Dias pelo facto de uma modalidade em que a captação de jogadores estrangeiros ser uma coisa comum em muitas seleções do mundo, por exemplo, a Rússia, que ainda agora jogou Rússia, por exemplo, é um exemplo. Por exemplo, não é? É um exemplo. Mas Portugal conseguiu resistir a essa tentação e chega ao topo da Europa e do mundo desenvolvendo jogadores portugueses.
e isto, enfim, é evidente que poderá sempre haver, com certeza, momentos de exceção, mas é também algo que deve ser relevado. Portanto, trabalho de fundo, convicção, aposta em pessoas competentes, obviamente o enquadramento dos talentos, e como nós vimos neste último Campeonato da Europa, a equipa já não tem Ricardinho, continuou a não ter Cardinal, e mesmo assim consegue revelar, enfim, jovens como o Zico, e continuar a ter homens como Pani Varela, e portanto ter um conjunto de jogadores que efetivamente podem estar em condições de dar esta alegria digamos, a quem gosta do desporto em Portugal e sobretudo de futsal, que é uma modalidade crescente no mundo. Em Portugal, por exemplo, é a primeira modalidade de pavilhão, coisa que não era há 10 anos, e portanto tem havido aqui um desenvolvimento consolidado, tem trazido os seus frutos, e quando as coisas estão bem, há que reconhecer que estão bem, não estão bem só apenas bem, estão mesmo muito bem, e esperar que continuemos nesse caminho, sabendo que, como dizia há poucos dias o Jorge Braz, o selecionador nacional, pois Portugal não vai ganhar sempre, e ninguém ganha sempre. E, portanto, há que nessas alturas também perceber que muitas vezes a excelência do trabalho nem sempre resultará em títulos, porque os outros também trabalham bem em todo o mundo, e, portanto, ter a noção disso e estarmos felizes, mas pensar que agora o ciclo será sempre cada vez mais difícil, porque é muito difícil chegar lá acima, mas depois é muito difícil, ainda mais difícil, manter-se sempre lá em cima. Nunca ninguém consegue, a não ser por períodos reduzidos de tempo, e, portanto, vivamos com alguma alegria essa felicidade neste momento, nesta modalidade. Jorge, o João Marcelino falava aqui de um aspecto muito interessante, que é o facto de muitas das seleções que estão presentes no mais alto patamar do futebol, do futsal europeu e mundial, terem aqui uma tentação de naturalizar os jogadores, muitas vezes à pressa, para desvirtuar aquilo que é a efetiva qualidade dos seus jogadores, não é? E haver ali uma demonstração um bocadinho falsa daquilo que é exatamente o futsal naquele país. Até nesse aspecto, Portugal consegue ter os jogadores, maioritariamente até todos jogam em Portugal, e portanto são um bom reflexo daquilo que é a qualidade da Liga Portuguesa. Portanto, até nesse aspecto nós conseguimos ter essa genuinidade, digamos. Antes de mais, dar os parabéns, obviamente, ao Pedro Dias e a todo o staff, a toda a gente que trabalha ligado ao futsal na Federação Portuguesa de Futebol. E o que tu dizes, e o João também aflorou esse tema, é verdade. Eu recordo-me, por exemplo, uma seleção russa que não era de todo idêntica a esta, ter sensivelmente 8, 9 jogadores descendentes, no fundo, brasileiros naturalizados para poder jogar na seleção russa. Recordo-me, por exemplo, e ainda hoje o Robinho, que joga no Benfica, foi naturalizado e é uma peça muito importante na seleção russa. Recordo-me no Cazaquistão 2 jogadores que também passaram pelo Sporting, o Tainan e o Léo, que foram também naturalizados. E acho que há muito mérito, por um lado, obviamente, da Federação Portuguesa de Futebol, por outro, dos próprios clubes. O Afonso, que tem vindo a ser aposta por parte do Benfica, e o Benfica tem mais jovens jogadores a serem lançados neste momento, o próprio Sporting, com os irmãos Passou, o Bernardo Passou e o Tomás Passou, que foi campeão do mundo e campeão da Europa, o Zico, que o João referia há pouco, mas depois há Pani, há muitos jogadores, e é interessante observarmos que, por exemplo, quer Benfica, quer Sporting, que são obviamente os principais emblemas do futsal nacional, embora o Braga neste momento tem um projeto também muito interessante que eu acho que vale a pena acompanharmos de perto, embora os resultados nesta Liga Placar não tenham vindo a correr da melhor forma, mas é um projeto também que tem feito uma aposta muito interessante. O Benfica e Sporting têm muitos jogadores, por exemplo, emprestados, que acabam o seu processo de formação e estão emprestados a outros clubes do principal escalão do futsal português. Isso faz necessariamente estes jovens, na minha opinião, continuarem o seu processo de evolutivo. E de resto o Pani fez formação no Benfica e mais tarde é que chega ao Sporting e hoje é o jogador que é. E portanto, cada jogador também faz o seu caminho, nem todos serão, com certeza, como o Zico e como o Passou, que chegam à equipa principal, estreiam-se e chegam à seleção muito rapidamente. Cada jogador vai ter o seu caminho, mas os clubes, obviamente, têm vindo a ter um papel muito importante. E de resto, acho que este ano vai ser tem tudo para ser um ano de ouro para o futsal nacional. Pela primeira vez
Temos também 2 clubes na Final Four da UEFA Futsal Champions League. O Benfica já tinha ganho, o Sporting também já ganhou 2, e este ano estão os 2 principais clubes na Final Four, além obviamente desta conquista do Euro. E depois destacar, o que me parece importante é que a Liga Portuguesa, embora, e recordo-se o Bebé, por exemplo, que foi campeão do mundo e não é um jogador profissional, mas acho que a Liga Portuguesa tem feito um caminho no sentido da profissionalização, e acho e esse crescimento, basta olharmos para o facto de, na minha opinião, claramente a Liga Portuguesa consegue hoje ombrear com a Liga Espanhola e com a Liga Russa em termos de competitividade e de gente no pavilhão e da qualidade de jogo. E ainda bem que falas da Liga, porque é de facto uma Liga que atrai cada vez mais telespectadores em todo o mundo, e de facto os títulos europeus e o título mundial também têm ajudado nesse aspecto. Pedro Dias, o que queria perguntar era em termos daquilo que é o entorno económico daquilo que são estes títulos. Com a conquista de títulos europeus e também do título mundial, e também esta visibilidade da seleção portuguesa, estando nós numa fase que é desafiadora para quem quer conquistar patrocínios, tendo em conta a pandemia, tendo em conta aquilo que são as restrições financeiras de uma série de clubes, mesmo aqueles com mais proeminência e que tinham algum músculo, podem estes títulos ter a capacidade de atrair mais patrocinadores, atrair mais dinheiro para a modalidade? Naturalmente que esperamos que sim, ou seja, vamos lá ver. Esse é um dos propósitos que a Federação, conjuntamente com os clubes que disputam a Liga Placar, o Campeonato Nacional da Primeira Divisão, ou seja, temos ao longo dos anos feito aqui um conjunto de ajustes naquilo que é a estrutura do Campeonato Nacional, com o objetivo de tornar esta competição ou esta liga uma das mais atrativas no mundo. Ou seja, esse é o objetivo, claro, da Federação, porque sabemos e temos consciência de que se o conseguirmos fazer, e eu penso que temos condições para o fazer, vamos estar a potenciar claramente o jogador português e vamos dar continuidade àquilo que é o processo de qualidade que temos em termos da formação. Agora, naturalmente temos aqui um conjunto também de ajustes que são necessários para que essa competição possa ir de encontro àquilo que são, naturalmente, as ambições, quer dos clubes que serem competitivos internacionalmente, quer da Federação, para ter uma competição que seja muito interessante para potenciar o crescimento e o desenvolvimento do jogador português. Ou seja, dentro desse equilíbrio, penso que estará e é nesse caminho que estamos a percorrer. De referir, ou seja, duas notas aqui relativamente a este aspecto. Naturalmente que a pandemia é algo que nos, ou seja, que nos encontrou a todos um pouco desprevenidos no desporto, ou seja, a incidência foi muito forte, foi uma das áreas onde tivemos naturalmente que parar absolutamente a atividade, nomeadamente na formação. Nos séniores conseguimos ir mantendo nomeadamente os escalões mais elevados das competições nacionais, que é o caso das primeiras divisões, masculinas e femininas, mas dizer-vos que, por exemplo, esse facto também teve o reverso da medalha, ou seja, os clubes tiveram que fazer alguns ajustes nos seus orçamentos de forma significativa, o que permitiu, por exemplo, que os jogadores como o Tomás Passou e como o Ezequiel T e como o Neves tivessem a oportunidade de integrar os seus plantéis, crescer e desenvolver o seu potencial de uma forma mais célere. Ou seja, isto aconteceu e tem aspectos positivos, teve aspectos positivos e que valorizaram, ou seja, o trabalho de formação desenvolvido pelos clubes, nomeadamente neste caso do Sporting, que tinha jogadores no seu escalão sub-19 com qualidade para poderem ser chamados a integrar o plantel sénior. Ou seja, agora, naturalmente que
a nossa Liga Placar, e tivemos a oportunidade de ver um conjunto significativo de jogadores internacionais, de seleções de topo, que jogam no nosso campeonato, ou seja, ele é cada vez mais atrativo e apelativo para jogadores de alto nível que vêm ajudar a qualificar naturalmente a competição, a representarem clubes nacionais. Contudo, como sabem, nós temos aqui um conjunto de regras que foram articuladas com os clubes no sentido de termos aqui o equilíbrio entre aquilo que é a participação de jogadores não formados localmente e a participação de jogadores formados localmente. Porque esse é um aspecto muito importante e que nos tem ajudado, e esse é um aspecto decisivo que foi muito amplamente discutido com os clubes em 2012 e 2013 e que, no nosso ponto de vista, é um dos fatores críticos de sucesso que nos tem permitido que os nossos jovens de grande talento e qualidade possam encontrar espaço de afirmação nos clubes de primeira divisão do futsal nacional, porque não estão completamente tapados. Depois, em termos do tema do valor económico da competição, ou seja, naturalmente que a Liga Placar, ou seja, a pandemia criou aqui um período em que nós vamos ter que todos nos ajustar. Naturalmente esperamos que isto esteja na sua fase final, mas aqui o que é importante destacar é os clubes desafiaram a Federação centralizando os direitos, ou seja, perceberam que a Federação poderia ser um agente relativamente a este aspecto, ou seja, fizeram um acordo de centralização dos direitos da Federação com o objetivo de a Federação conseguir encontrar no mercado melhores condições para que pudesse ajudar os clubes em termos daquilo que são os seus apoios, de irem individualmente fazer essa procura ao mercado em termos daquilo que são os direitos de transmissão televisiva. É isso que temos feito ao longo dos anos. Penso que temos aqui um acordo equilibrado para aquilo que o mercado, neste momento, oferece. A Federação tem conseguido disponibilizar um conjunto de meios aos clubes. Naturalmente que podemos melhorar, sim, mas para melhorar e para termos, ou seja, melhores condições, naturalmente que vamos ter que continuar este processo de qualificação da nossa competição, de termos cada vez mais, e é isso que tem acontecido ao longo das últimas épocas, com jogos mais equilibrados e competitivos, apelativos, jogadores de grande qualidade, de grandes espetáculos desportivos, e para atrair naturalmente mais parceiros comerciais e poder ajudar os clubes, que é esse o objetivo, ou seja, sermos a melhor liga de futsal do mundo, também tem naturalmente esse percurso que estamos a percorrer. Zé Carlos, permite-me só uma pergunta rápida ao Pedro Dias. Estamos já no final desta segunda parte, mas diz, João, sim, por favor. É muito rápido. Nós temos uma liga que, obviamente, é muito importante a nível europeu, mas há quase 20 anos que só ganham 2 clubes, o Benfica e o Sporting, com a primazia do Sporting. Pode-se pensar que é possível inverter esta tendência e criar um campeonato mais competitivo que possa vir a dar um outro campeão no futsal em Portugal? Sim, pode, com certeza. E eu penso que estamos muito próximo disso que possa acontecer, ou seja, avaliar por aquilo que está a acontecer nos últimos anos, nós tivemos, ou seja, durante o período destes 10 anos de presidência de Fernando Gomes, tivemos apenas duas vezes em que a final não deu Benfica Sporting. Já aconteceu. Não, Fundão e Sporting de Braga. Ou seja, na presidência do presidente do Fernando Gomes. Ou seja, isso pode acontecer. Ou seja, em Espanha, invariavelmente, os campeões têm sido Inter Movistar e Barcelona. Ou seja, e não deixa de ser a melhor liga do mundo. Agora, naturalmente que nós gostaríamos e isso está a acontecer, avaliando pelos resultados, provavelmente o Sporting e o Benfica esta época já perderam mais pontos e temos menos de metade da liga disputada do que em épocas anteriores. Significa que as equipas os plantéis estão mais equilibrados. E, naturalmente, que assistimos também aqui a um conjunto de clubes que estão a fazer o seu percurso de formação, a estruturarem-se, a tornarem-se mais sustentáveis e penso que será possível, dentro de algum tempo, termos outros players a disputar não é, Pedro? Muito bem. A competição. Exatamente. Pedro, muito obrigado pela presença neste jogo económico. Já a seguir, passamos então para as escolhas dos nossos comentadores.
Estamos de volta para a terceira parte deste jogo económico e para as escolhas dos nossos comentadores, João Marcelino e Jorge Faria de Sousa. Começo precisamente pelo protagonista do Jorge para esta semana. Jorge, o teu protagonista chama-se Jorge Brás. Sim, é verdade. E no Mr. Jorge Brás, parabenizar todo o staff e todos os jogadores. Foi um feito histórico a conquista deste segundo campeonato da Europa. Portugal ganha 3-3, com uma seleção que tem muitos jogadores ainda relativamente jovens e, portanto, estamos perante uma seleção com um enorme futuro pela frente e, claramente, muito mérito de Jorge Brás pela forma como lidera, a forma como alguns jogadores até esta semana, depois da conquista, confessaram algumas histórias com o próprio treinador e a forma como ele faz os jogadores acreditar que é possível ter sucesso. E depois, obviamente, tem que ter competência em termos técnicos e por isso, técnicos e táticos, e por isso, obviamente, tinha que ser a figura da semana. João Marcelino, o teu número é o 401 para falarmos de um português de grande sucesso também nas redes sociais. Sim, o Cristiano Ronaldo passou esta semana 400 milhões, não é nas redes sociais, é só no Instagram. Portanto, é o ser humano mais seguido à face da Terra, não há outro. E isto tem, obviamente, um potencial económico, como todos sabemos, claro, fantástico. Diz mais ou menos confirmado, que cada post do Cristiano Ronaldo vale entre 900 a 1 milhão de euros, não é? E ele também não se apressa muito a fazê-los. É todo um potencial económico que o jogador tem, que é fruto de uma carreira fantástica, que agora, obviamente, vai começando a ter alguns percalços. Ele esteve no banco no último jogo, mas isso é a lei da vida. Mas estes números significam muito, porque significam um reconhecimento daquilo que foi, e porventura ainda vai continuar a ser durante mais 2 ou 3 anos a sua carreira. E devemos vê-la sempre com respeito, porque é muito normal que todos os jogadores, à medida que se vão aproximando do fim, vão tendo esses percalços e não vão sempre ser titulares, vão sempre evoluindo. O Cristiano Ronaldo teve e tem uma capacidade de reinvenção fabulosa. Ele começou a sua carreira a médio esquerdo, digamos assim, marcava golos depois de percorrer 50, 60 metros. Hoje já não é um super-homem, já está um bocadinho mais humano, mas depois nessa dimensão das redes sociais nós percebemos que é um humano muito, muito especial. Muito bem, Jorge, passamos também para o teu número. No número 2, que é o número que escolhes esta semana, consegues colocar aqui 2 competições, a CAN e o Mundial de Clubes. Sim, porque se há muitos jogadores portugueses pelo mundo inteiro, também há muitos treinadores e que demonstram a competência dos treinadores portugueses. Como disseste, na CAN, Portugal, houve 2 portugueses que acabaram no top 3. Carlos Queiroz foi finalista com o Egito, e Tony Conceição acabou por ficar em terceiro lugar e, portanto, parabenizar, obviamente, os 2 treinadores. E esta semana também se irá disputar o Campeonato do Mundo de Clubes. De resto, Abel Ferreira já está qualificado para a final, e há a possibilidade também de Leonardo Jardim acompanhar Abel Ferreira com o seu Palmeiras na final. Vai disputar a meia-final frente ao Chelsea, é mais difícil, obviamente, mas isto diz muito daquilo que é a competência dos treinadores portugueses. Há muitos treinadores portugueses com sucesso. Podíamos juntar aqui Marco Silva, que está a fazer uma época extraordinária no Fulham e que claramente está cada vez mais próximo da subida à Premier League. E, portanto, servem estes 2 treinadores em 2 competições distintas, 2 em cada uma, de exemplo para aquilo que é a competência do treinador português. E em breve temos aí o Brasileirão e 2 portugueses a liderar as 2 equipas mais valiosas do principal campeonato do Brasil. João Marcelino, vamos fechar então estas escolhas da semana com o teu protagonista, que é precisamente alguém que, tal como Pizzi, também não terá grandes saudades de Jorge Jesus no Benfica. Olha, deixa-me dizer-te que eu acompanho aquilo que o Jorge Faria disse. A figura da semana foi naturalmente o futsal e o português e o Jorge Brás, mas nós, como falámos isso na segunda parte, eu decidi passar à frente para não estarmos a falar do mesmo e, portanto, poder falar de uma outra situação. E eu agarrei no Everton de Cebolinha para exemplificar um momento que o Benfica passa, e que não é um momento definitivo. Eu lembro-me que há 3 anos também se dizia que o Sporting agora ia precisar pelo menos uma década para se levantar, ou 20 anos e tal. E não é nada. O futebol não é nada assim. Tal como o Sérgio Conceição conseguiu chegar ao Porto
numa época também terrível de intervenção do mecanismo do fair play da UEFA, e conseguiu manter o Porto no top. Também não acho que o Benfica não possa, por exemplo, lutar pelo título na próxima temporada. Não acho nada disso, mas acho que vai ter algumas dificuldades e vai ter que fazer tarefas muito difíceis. Uma delas é emagrecer o plantel, de maneira a que depois possa, digamos, investir. Investir bem, porque este plantel, que ao princípio parecia-me a mim, por exemplo, um melhor plantel da Liga, a verdade é que acabou por, numa época, demonstrar muitas lacunas, e portanto há aqui carga que tem que ser mandada ao mar e depois ter 2 ou 3 bons reforços. O caso do Everton de Cebolinha é um caso que eu não sei explicar, porque é um jogador que deu nas vistas na seleção do Brasil, foi contratado por 20 milhões e agora tem em cima da mesa uma proposta do Flamengo de 15 milhões por 70% do passe. É mais ou menos aquilo que o Benfica deu por ele, porque depois o Benfica ficaria detentor de 30%, poderia dar os 5 milhões que faltam ou até talvez mais num futuro regresso ao futebol europeu, mas ele é de qualquer forma o emblema daquilo que é, digamos, as incógnitas que sempre estão à volta de uma contratação. Nem tudo que parece bom vai ser de facto, nem tudo aquilo que parece banal depois não se pode afirmar como de excelência. E nessa decisão sobre o Everton de Cebolinha, que aliás agora até tem melhorado o rendimento com o Nelson Muríssimo, está toda uma dificuldade de perceber quem é que o Benfica quer, quem é que o Benfica pode colocar e quem é que depois o Benfica pode contratar para ter a possibilidade de ser campeão na próxima temporada, porque nesta, obviamente, isso é uma possibilidade matemática, mas é algo no qual ninguém acredita no futebol português. Muito bem. João Marcelino, voltamos para a semana. Jorge Ferreira de Sousa, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.